Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Tá frio, né? A prof também está com bastante frio, gente. Mas o bom é que estamos aqui, né? Com mais uma aula. Hoje, aula de português. Então, vocês já perceberam que a prof mudou os horários das aulas, né? Por quê? Porque nós estamos em prova. Quando nós estamos em prova, a prof muda os dias, né? Muda as matérias, para quê? Para poder dar a retomada. Como nos vídeos de ontem teve história por causa da prova de história, então hoje a prof vai dar português, certo? Porque logo nós já temos a prova de geografia e eu vou ter que mudar o horário da aula de geografia, certo? Por causa da retomada. Então, é por isso. Acho que a prof já explicou, mas estou explicando de novo, né, gente? Então vamos lá. Gente, hoje na nossa aula de português, nós vamos continuar com o conteúdo, certo? O vídeo anterior, a prof falou sobre sujeito simples e sujeito composto. E agora, nessa, a prof vai falar sobre a concordância verbal, onde o verbo precisa concordar com o sujeito. Nossa, prof, mas como que ele tem que concordar? A prof vai explicar como que o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Por isso que diz concordância verbal. É onde o verbo concorda com o sujeito ou com os sujeitos. Certo? Então vamos lá, vamos pegar a apostila lá na página 42. A prof vai colocar aqui. Então vamos lá. Concordância verbal, página 42. E diz assim: já sabemos que o verbo sempre deve concordar com o sujeito. Sim, por quê? Porque nós fazemos a pergunta para o verbo, certo? Por isso, então, o verbo ele precisa concordar com o sujeito. Então, analise as orações a seguir. O livro é interessante. Os livros são interessantes. Eu li um livro chato. Nós lemos um livro chato. Mas quando o sujeito é composto, como acontece a concordância? Para responder essa pergunta, analise mais um pequeno trecho do livro Felpo Filva e tente descobrir a resposta. Então vamos lá. A bruxa e o príncipe mudaram para longe, para uma terra distante, bem mais bonita que aquela, e compraram um castelo antigo, lindo, que ficava no alto de uma montanha. A que conclusão você chegou a analisar o exemplo? Então, olha só, o verbo concorda com o primeiro núcleo, porque tá lá, né? A bruxa e o príncipe mudaram para longe, para uma terra distante, bem mais bonita que aquela. Ó, aqui é um núcleo, ó, certo? O verbo tá aqui. Mudaram. E compraram um castelo antigo, lindo, que ficava no alto de uma montanha. Outro verbo aqui, ó, certo? Então, por isso, dois núcleos, ó. Tem um núcleo aqui e tem um outro núcleo aqui embaixo, certo? Então, aqui conclusão que a gente chegou a ver essa frase, que o verbo concorda com o primeiro núcleo, o verbo concorda com o segundo núcleo, ou o verbo fica no plural? E aí? Ó, a bruxa e o príncipe. Vou perguntar para o verbo. Quem é que mudaram para longe? A bruxa e o príncipe. O sujeito está aqui, certo? O sujeito está aqui, a bruxa e o príncipe. E depois fala lá, o que é que eles compraram? Um castelo antigo, lindo, que ficava no alto de uma montanha. Então, o que a gente consegue analisar? Que o verbo, ele fica no plural, certo? Por quê? Porque a bruxa e o príncipe são dois sujeitos, sujeito composto. Quando o sujeito é composto, o verbo tem que ser no plural, certo? Os verbos, os dois têm que ser no plural, porque eles têm que, os dois, concordar com o sujeito, certo? Então, por isso que a gente vê
que no, olha lá, ó, tá aqui, ó. Quando o sujeito é composto com 2 ou mais núcleos, o verbo deve ser apresentado no plural. Então, o verbo muda. Por que o verbo muda? Porque ele tem que concordar com o sujeito ou com os sujeitos, certo? Quando a gente diz que o verbo flexiona, é por causa disso, ele muda, certo? Então, essa é a concordância verbal. Vou pedir para vocês pegar o marca-texto e marcar aqui, certo? E vou pedir para vocês. Não, agora aqui não tem mais o que, na verdade, marcar, né? Aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês. Quero que vocês marquem aqui, ó. O verbo sempre deve concordar com o sujeito. Marquem aí também, certo? Então, vamos lá. Deixa a prof voltar aqui. Voltei. Agora eu quero mostrar para vocês um videozinho, certo? Onde você tem mais uma pessoa que explica para vocês entenderem, certo? Então a prof vai por lá. Vou tirar a minha imagem daqui, porque eu acho que fica melhor às vezes sem a imagem. Vocês conseguem enxergar melhor. Então deixa a prof apresentar lá. Professora Alda, hoje vamos aprender concordância verbal. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Na regra geral, o verbo concordará com o sujeito, em número e pessoa. Exemplo, o rapaz canta bem. O rapaz é o sujeito, na terceira pessoa do singular. O verbo também deverá estar na terceira pessoa do singular. Portanto, é importante conhecer a conjugação dos verbos. Tem vídeo sobre verbos no canal. Outro exemplo. Cristina e Eva entraram no hospital. Cristina e Eva é o mesmo que elas, terceira pessoa do plural. E o verbo concorda na terceira pessoa do plural. Cristina e Eva entraram no hospital. Casos especiais. Quando temos os termos parte de, uma porção de, metade de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de, seguido de um substantivo ou pronome no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Exemplo, a maioria das pessoas sabe ou sabem disso. A maioria é singular e concorda com sabe. A maioria sabe disso. Pessoas está no plural e concorda no plural. A maioria das pessoas sabem disso. Sabem, no caso, está concordando com pessoas. Com os termos cerca de, menos de, perto de, mais de, seguida de numeral e substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Exemplo, cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação e mais de um aluno terminou a prova. No exemplo A, temos o numeral 1.000 e a seguir o substantivo pessoas. Nesse caso, o verbo concorda com o substantivo. Pessoas participaram. Pessoas é o substantivo, está no plural. Participaram, o verbo também deverá concordar no plural. Na letra B, mais de um aluno terminou a prova. Temos o numeral 1 seguido do substantivo aluno. Então, o verbo concorda com o substantivo. Aluno está no singular, o verbo fica no singular. Quando temos porcentagem seguida de substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Exemplo, 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação. O substantivo é orçamento, está no singular. O verbo também virá no singular. O orçamento deve. Os verbos impessoais são usados na terceira pessoa do singular. Exemplo, haver, no sentido de existir. Há alunos na sala. E fazer, indicando o tempo. Faz 10 anos que não a vejo. Não utilizamos fazem 10 anos. É faz, na terceira pessoa do singular.
Bom, gente, foi isso que a prof quis mostrar para vocês, né? Um pouquinho mais, para vocês entenderem. Concordância verbal é muito simples, é só a gente saber que o verbo precisa concordar com o sujeito, certo? Sendo ele singular e plural, certo? Bom, tarefa de casa. Tarefa de casa, nós temos lá a página 43, 44 e 45, certo? Não são muitos exercícios, são 4 exercícios, mas assim, bem simples para a gente treinar e fazer sobre a concordância verbal, certo? Então, é na própria apostila mesmo, não vou passar ficha de atividade, é só na apostila, certo? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês. Eu vou deixar lá no link do Que Mágico mais um link para vocês assistirem, mais uma explicação sobre isso, para que vocês entendam bem que o verbo precisa concordar com o sujeito, certo? Não importa se o sujeito vai estar antes do verbo ou depois do verbo, mas o verbo precisa sempre concordar com o sujeito ou com os sujeitos. Certo? Então era isso. As aulas estão mais curtinhas, sim, porque eu estou pegando subtítulo por subtítulo e explicando. Eu acho melhor para que a gente possa entender, né? Devagar. E é isso, certo? Então, nós ficamos por aqui. Se cuidem, ó. Beijos para todos.